TV Pampa, paixão pelo Rio Grande. Assista agora, Jornal da Pampa. Mais de 5 mil empresas de varejo fecharam as portas no Rio Grande do Sul devido à pandemia. Profissionais de saúde e moradores protestam contra fechamento de posto de saúde na Vila Tronco, em Porto Alegre. Setor moteleiro cria alternativas para atrair clientes no Dia dos Namorados. Boa noite, quarta-feira, 10 de junho. Hoje é véspera de feriado, feriadão para alguns. Mas o coronavírus não tira folga. A pandemia afetou diversos setores e, devido ao isolamento social e medidas de segurança, algumas empresas tiveram de fechar as portas para respeitar as restrições definidas em decretos. Mesmo com a flexibilização do comércio, algumas lojas não conseguiram reabrir. Desde a chegada da Covid-19, o cenário é outro. Hoje, o movimento nas cidades já não é mais o mesmo. Até nas capitais, o fluxo diminuiu drasticamente. Sem o consumidor nas ruas, aproximadamente 5 mil empresas de varejo tiveram que fechar as portas no Rio Grande do Sul. Destas, 1.000 são de vestuário. A nossa percepção é que nós estamos passando por um momento muito complicado para o varejo. As pessoas estão saindo de um momento de distanciamento social com menos poder aquisitivo e com medo de ir nas lojas. Algumas entidades já estão prevendo um fechamento de até 30% de empresas. Em especial, por exemplo, quem atende pessoas de mais idade, mais de 60 anos, que tem mais recomendações das prefeituras para que esse pessoal não venha até as lojas. Carlos tem uma loja de roupas masculinas em um shopping de Porto Alegre. Ele teve o serviço prejudicado por cerca de 2 meses devido ao decreto publicado no dia 17 de março, que proibia a abertura do estabelecimento. Agora ele busca alternativas para recuperar o tempo perdido. Nós estamos fazendo promoções para ver se nós conseguimos gerar um caixa para pagar as contas que não pararam. Apesar de a gente ter ficado fechado, as contas continuaram andando. Então nós estamos fazendo algumas promoções, estamos fazendo contato com o cliente para ver se ele volta, chamando os clientes para vir fazer suas compras. As perdas no comércio também influenciam na economia gaúcha. Nesta quarta-feira, foram divulgados os números do PIB do Rio Grande do Sul do primeiro trimestre de 2020, que apresentou uma queda de 3,3%. Para não piorar ainda mais o cenário atual, o economista Oscar dá dicas de como manter o negócio aberto neste momento de crise. Com relação ao corte de custos, é necessário procurar os fornecedores e os prestadores de serviço para renegociar os contratos, de modo a adequá-los a uma nova realidade da demanda imposta pela crise do novo coronavírus. E também recorrer aos programas do governo federal para poder lidar com a questão da folha de pagamentos e para a obtenção de recursos mais baratos via crédito através das linhas que foram recentemente ofertadas pelo governo, como o Pronamp. Agora vamos falar de outro assunto que mexe no bolso da população. Quem tem restaurante ou até mesmo quem cozinha em casa vai sentir uma diferença no preço do botijão de gás a partir deste mês. Agora, em junho, o reajuste no gás de cozinha é de 5%. Atualmente, o custo médio do botijão de gás de 13 quilos é de aproximadamente R$ 70. O presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras, Comercializadoras e Revendedoras de Gases em geral no Rio Grande do Sul explica quem define esse aumento. O aumento é decorrente do reajuste na tabela da Petrobras. Isso significa que isso é nas refinarias, é o preço de custo do produto, gás de cozinha, que depois é vendido para as distribuidoras, que são aquelas que engarrafam o gás dentro de botijões, e posteriormente essas vendem para os revendedores, que são quem fazem o varejo, que entregam para os consumidores. Ronaldo Tonet também esclarece como é calculado o aumento no preço do gás de cozinha. A política de preços da Petrobras Refinaria, ela é baseada na cotação do dólar e no preço do produto em nível internacional. É o preço que é praticado no Golfo do México. Então, depende de como está o preço interno e qual é a paridade com esse preço internacional. Ele pode subir ou descer conforme essas variáveis.
Devido à pandemia, a população tem ficado mais em casa, o que leva a um aumento no consumo de gás. Os últimos dados contabilizados pela Agência Nacional de Petróleo apontam um crescimento de 5,6% na utilização do produto até o mês de abril. Esse índice deve crescer ainda mais com a chegada do frio. Falta menos de um mês para encerrar o prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. As declarações devem ser feitas até o dia 30. O vencimento para a entrega seria no fim de abril, mas devido às circunstâncias causadas pelo novo coronavírus, ele foi prorrogado. Mesmo assim, ainda tem muito contribuinte que não fez a declaração. Desde o início de março, os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 já podiam declarar o imposto de renda. No Rio Grande do Sul, estão previstas 2.200.000 declarações. Apesar do longo prazo, é importante não deixar para a última hora. Primeiro, até a restituição dele sai mais rápida. E segundo, se ele detectar vamos dizer, ele entregou hoje e daqui a 10, 15 dias ele observa que cometeu uma irregularidade, ou mesmo assim, se ele acompanhar a entrega da sua declaração, porque quando ele entrega a declaração, ela já começa a ser processada. E quando ela é processada, ela está em processamento e tem alguma irregularidade, a Receita já aponta e já traz para ele que está faltando aquela informação, não está fechando aquela informação. Então dá para ele fazer a retificadora. Este ano, há uma novidade para os contribuintes. Além da possibilidade de destinar contribuições a fundos vinculados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, parte do imposto de renda também poderá ser doado a projetos que atendam idosos. São 3% para cada fundo. Então, ele poderá, ao todo, destinar 6% do imposto de renda que ele deve, certo? Então, mas ele não vai se preocupar, quanto é que eu devo, como é que eu faço, eu tenho a restituição. Isso, dentro da legislação, a gente sempre orienta o contribuinte, não se preocupe com isso. O sistema já lhe deu essa informação. Lembrando que o prazo se encerra dia 30 deste mês. A recomendação é que os contribuintes não deixem para a última hora. Há tempo de corrigir caso surja alguma irregularidade. A Prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar o posto de saúde da Vila Tronco, na zona sul da capital. A data ainda não foi definida. Enquanto isso, o posto segue funcionando normalmente. Mas profissionais de saúde e moradores da região fizeram um protesto na manhã de hoje contra a medida. A prefeitura alega que o posto precisa ser fechado, pois não teria como fazer todos os procedimentos necessários durante um atendimento. Os moradores da Zona Sul, portanto, deveriam procurar o posto Moab, que fica anexo à unidade do pronto atendimento da Cruzeiro e tem estrutura mais completa. Conforme profissionais de saúde que protestavam em frente ao posto da Vila Tronco, mesmo com algumas dificuldades, ainda era possível atender pacientes para serviços básicos. Para eles, a proposta da prefeitura não seria uma boa solução. Logo no início da pandemia, nós noticiamos aqui no Jornal da Pampa os baixos números do estoque de sangue no Hemocentro da capital. E desde então, as doações tiveram uma redução bastante significativa. O Hemocentro de Porto Alegre abastece 42 casas de saúde da capital e região metropolitana. Um dos hospitais com maior necessidade de sangue no momento é o da Brigada Militar, em Porto Alegre. Através do perfil no Twitter, a Brigada postou um convite para a doação de sangue. Quem estiver interessado em ajudar pode ir até o Hemocentro, informando que a doação é para o Hospital da Brigada Militar. Para evitar aglomerações, o Hemocentro está realizando agendamentos, que podem ser feitos pelo telefone DDD 51 3336 6755 ou pelo WhatsApp, também DDD 51 98405 4260. O complexo fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, em Porto Alegre. Daqui a pouco, a previsão do tempo para o feriado e mais notícias, claro, não sai daí. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia.
Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Quer mudar? Vem pra cá. Faça uma graduação na Faculdade Senac Porto Alegre e mude de vida. 15 opções de curso nas áreas de design, gestão, moda, TI e turismo. Estude com 50% off em todo o primeiro semestre. Faça sua prova online sem sair de casa. Acesse senacrs.com.br/vestibular. Senac, educação profissional mudando vidas. Amanhã é comemorado o feriado religioso de Corpus Christi. Mesmo assim, as lojas da capital poderão abrir. A decisão foi anunciada pelos sindicatos que representam o setor. Uma negociação coletiva entre sindicatos determinou que as lojas do setor varejista poderão abrir nesta quinta-feira, no feriado de Corpus Christi. O Sindilojas Porto Alegre espera que, com a abertura, os estabelecimentos possam recuperar parte do prejuízo que tiveram enquanto estavam com as portas fechadas durante a pandemia. A abertura não é obrigatória, ficando a cargo dos comerciantes a decisão. Se optarem por abrir, as lojas devem seguir as orientações de higienização e funcionamento, conforme estipulado no decreto municipal. As celebrações de Corpus Christi também terão mudanças em razão da pandemia. A partir do decreto da Prefeitura, a Catedral Metropolitana de Porto Alegre irá realizar missas com presença limitada de fiéis e com transmissão online. Seguindo as recomendações das autoridades, as missas só poderão ser realizadas com no máximo 30 pessoas no local. Com o número presencial reduzido, a catedral montou uma agenda de horários das celebrações para atender aos religiosos. Nesta quinta-feira, as missas irão ocorrer às 8h30 da manhã, quando haverá também transmissão online pelo Facebook. Depois, às 10 horas da manhã e, por fim, o último horário às 6h30 da tarde. Nesta quarta-feira, um sistema de baixa pressão fez com que a chuva atingisse com intensidade boa parte do território gaúcho. A principal região atingida foi o norte do estado. Mas será que o feriado vai ser assim, chuvoso? Vamos ver na tela como fica o tempo amanhã em todo o Rio Grande do Sul. O feriado será, assim, de chuva. Pancadas atingem as áreas próximas à divisa com Santa Catarina, região metropolitana, sul, campanha e o litoral. Nas demais regiões, a instabilidade aparece apenas no início da manhã. Durante a tarde, o tempo fica limpo. As mínimas ficam na casa dos 10 graus em Pelotas, no sul do estado, e dos 13 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste. Já as máximas variam entre os 22 graus em Canela, na Serra, 23 graus aqui na capital, atingindo a marca dos 25 graus em Santo Ângelo, no noroeste do estado. Para quem não precisa trabalhar amanhã, nem atender os filhos, vai ser gostoso acordar mais tarde com a chuva, né? Seguindo o protocolo de prevenção à Covid-19, o Grêmio promoveu hoje mais uma rodada de testes. Ao todo, o tricolor recebeu 600 kits que chegaram a Porto Alegre, vindos da Coreia do Sul. Até agora, 335 já foram aplicados. Desta vez, 75 testes foram aplicados em atletas e funcionários que frequentam o CT Luiz Carvalho. Todos deram negativo para o coronavírus. A ausência de casos foi comemorada pelo médico do clube. Nós estamos bem satisfeitos com os resultados. Os protocolos estão rígidos e nós viemos fazendo a testagem do grupo, não só os atletas como os funcionários. E tivemos assim um bom resultado. Caso durante os treinos alguém apresente alterações no quadro clínico, uma nova avaliação será feita, além, claro, da manutenção das recomendações do departamento médico. Aqueles atletas que têm alguma alteração são selecionados e são colocados à parte e a gente fazem novas orientações e testes cotidianos. Ainda conforme o profissional, todos os protocolos estão sendo seguidos rigorosamente, garantindo a segurança dos trabalhos realizados no campo.
Esta quarta-feira foi mais um dia de treino no CT Parque Gigante. Mas desde a semana passada, o elenco conta com um rosto a menos. Se recuperando de uma cirurgia, Vitor Cuesta deixou um recado para a equipe colorada. Se apresentando em pequenos grupos e já fardados, os jogadores colorados seguiram mais uma semana de treinos adaptados. A comissão técnica deu atenção para trabalhos físicos, com exercícios que alternaram força, resistência e velocidade. Em grupos alternados, os atletas também realizaram trabalhos com bola. Quem já está com saudade de treinar é o zagueiro colorado Vitor Cuesta. O argentino passou por uma cirurgia para a correção de uma hérnia no púbis na última quinta-feira e deve desfalcar o Inter por 15 dias. Esta é a primeira baixa por problemas físicos desde que o Colorado voltou aos treinos. Cuesta está se recuperando em casa e aproveitou para deixar um recado para a torcida colorada. E aí, torcida colorada, tudo bem? Estou passando aqui para falar que estou bem, me recuperando em casa e logo estarei com o grupo de novo. E agora a notícia é quente. O Dia dos Namorados está se aproximando e enchendo de expectativa os segmentos que dependem desta data. Os motéis da capital gaúcha esperam que o movimento dessa sexta-feira recupere os prejuízos que sofreram até aqui. O cenário pode não ser ainda tão animador, mas o Dia dos Namorados aparece bem otimista para os donos de motéis em Porto Alegre. A data é a mais importante para o setor e ela chega em um período de recuperação para os estabelecimentos que chegaram a registrar uma queda de 90% no movimento durante o avanço da pandemia. Hoje nós estamos com uma queda de 50% ainda, tá? O pessoal ainda está indo devagar. Porto Alegre ainda está um pouco para recém, faz uma semana que abriu o comércio. Tá? E o comércio faz parte dos nossos movimentos também. Tá? Mas está indo bem, está melhorando. Nós temos fé que a coisa vai engrenar de novo. O Eduardo trabalha no ramo há 40 anos. A pandemia foi a maior crise que ele enfrentou ao longo dessas 4 décadas. Nesse momento, foi preciso adequar até os procedimentos mais simples. Aquela tradicional fila que se forma nas entradas de motéis durante o Dia dos Namorados é causada pela necessidade de higienização dos quartos após a saída de um casal. Com reforço da equipe e com agilidade, um quarto era liberado em torno de 10 ou 15 minutos antigamente. Agora, em meio a um cenário de pandemia, esse tempo médio mais que dobrou, porque os procedimentos de limpeza precisam ser mais cuidadosos. A banheira tem que lavar bem, limpar e depois tem que passar álcool 70 em toda a banheira. Tudo é passado por cima, todas as mesas, as cadeiras, tudo. Mudamos completamente o atendimento. É mais demorado, o cliente tem que esperar mais um pouco e o cliente entende perfeitamente isso. Dessa vez eu não vou liberar nenhum quarto com menos de 40, 50 minutos pelo processo novo de limpeza. Então, provavelmente isso vai gerar um pouco mais de fila, né? Porém, eu acho que também o movimento não vai ser igual aos outros dias namorados, mas a fila acho que vai existir alguma coisa aí. Foi pensando nos casais que ainda não estão seguros em voltar a frequentar o serviço que muitos motéis lançaram ideias diferentes. O Motel do Saulo inovou e lançou 3 modelos de caixas com produtos eróticos para entregar na casa dos clientes. O projeto foi batizado de The Lovery e os kits custam entre R$ 150 e R$ 275. Quem encomendar a caixa pode ainda pagar um valor a mais e adquirir um voucher para usar no futuro. Algumas pessoas querem trocar um item ou trocar o tipo de quarto, então a gente está fazendo umas vendas aí, a gente também tem um número de kit aí limitado, né? Então dependendo como é que for a procura, até a gente vai estender essa brincadeira aí para depois aí. Outros motéis da capital trabalham com promoções para incentivar a rotatividade dos clientes, limitando o modelo pernoite. De acordo com o sindicato da categoria, em Porto Alegre, os valores de um quarto durante a data variam de R$ 70 a R$ 400. Fica a dica aí. O Jornal da Pampa vai ficando por aqui e agora a gente segue com Atualidades Pampa. Uma boa noite e um ótimo feriado.
TV Pampa. Paixão pelo Rio Grande. Assista agora Atualidades Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. 10 de junho de 2020, o Atualidades Pampa nessa quarta-feira está entrando no ar e saudando, né, digamos assim, que nesta quarta-feira foi inaugurado um hospital de campanha para o tratamento do coronavírus, quer dizer, da coronavírus, né, dos pacientes, não, do coronavírus. Ah, sei lá, eu tenho que uma coisa que é Covid, outra é coronavírus, é coronavírus. A estrutura fica nos fundos do Hospital Dom João Becker, ali em Gravataí, bem na área central do município. São 10 leitos de unidade de terapia intensiva e mais de 50 funcionários na linha de frente. As instalações do hospital são de aproximadamente uns 400, 500 metros quadrados. E ainda ali eles vão proceder à coleta de exames, será um posto de enfermagem, assim como será uma central de triagem com consultórios e sala de medicação. É disso que nós estamos precisando, é disso que o Rio Grande do Sul